Nesse vídeo eu vou compartilhar com você um relato meu sobre uma experiência muito profunda do último jejum que eu fiz aqui mesmo no lugar onde eu moro, e eu acredito que essa experiência possa trazer uma boa reflexão aí para sua vida, ok? Então vamos lá. Bom, eu já venho fazendo jejuns há um certo tempo, pelo menos uns 3 anos. E eu já fiz vários tipos de jejuns, então eu fiz jejuns de 12 horas, de um dia todo, já fiz jejum onde eu não comia e não bebia por 24 horas, durante um certo período de tempo, uma vez por semana, por vários meses. Já fiz o jejum, inclusive o Ramadã, que é o jejum dos muçulmanos, já fiz 2 vezes. Esse jejum acontece uma vez por ano e é bem tradicional dentro da religião muçulmana. São 30 dias onde você não come depois que o sol nasce e nem antes do sol se pôr. Então é um jejum que dá aí 12, 13 horas, mais ou menos, porque a gente se orienta pelo sol. Então come antes do sol nascer. E depois que o sol se põe, a gente come novamente e bebe. Então é um jejum longo. Eu fiz 2 vezes e me trouxe também bastante aprendizado. Esse jejum que eu fiz agora, o último, eu fiz ele no dia 1º do 11, iniciei às 11 horas. Porém, eu comecei a sentir de fazer esse jejum umas 3 semanas antes. Eu comecei a sentir que eu tinha que fazer um jejum de 3 dias sem comer, só com água, e eu deveria fazer esse jejum no escuro. E aí eu fiquei estudando como que eu faria esse jejum no escuro. E aí eu cheguei na melhor possibilidade aqui dentro de casa mesmo, que seria fazer com uma máscara. Então, por mais que eu mantive as janelas e cortinas fechadas, eu tive que usar uma máscara para realmente ficar no escuro. E assim foi decidido, eu me preparei, eu moro sozinha aqui, então tudo fica um pouco mais fácil de se organizar. Eu só tomaria água, então deixei tudo preparado. E no dia 1º do 11, às 11 horas, eu iniciei esse jejum. De máscara, eu tinha a opção de ficar no sofá da sala, no quarto. Então eu circulava entre todos os cômodos ali da minha casa, mas sempre na base do tato. E foi muito interessante porque quando a gente tá no dia a dia, que você tá enxergando, você anda rápido, você não presta atenção em nada. E com a máscara, eu precisava prestar atenção. Então, o tato, eu sentia o barulho da minha mão tocando na parede, na torneira. Eu percebia muito mais do que quando eu estava com os olhos abertos no dia a dia. Não tinha aquela pressa, então eu andava devagar, prestando atenção, sentindo as coisas. Já foi uma experiência maravilhosa. Essa experiência de você poder perceber sem necessariamente ter que usar os olhos físicos. Durante o dia, vou começar a contar do 1º dia. Mas antes eu quero deixar uma coisa aqui bem clara, que é todas as vezes que eu fiz jejum, foi sempre para rasgar o véu. Então, a intenção desse jejum era tirar o véu, era que eu pudesse perceber mais a verdade. Ok? Então, eu sempre faço o jejum para que eu perceba mais a verdade sobre a minha existência, sobre quem eu sou. Isso para mim é a coisa mais importante. Então, durante o dia de jejum, 1º dia, eu ficava no sofá e aí eu meditava. Quando eu cansava do sofá, eu ia para o chão. Quando eu cansava do chão, eu ficava em pé. E no 1º dia, eu já comecei a sentir vontade de... Quando eu fui procurar uma música, eu falei, bom, preciso cantar para ajudar o tempo passar. Porque você fica sem ideia do tempo. Eu desliguei o celular.
Eu desliguei o celular, coloquei ele dentro da gaveta e coloquei o alarme para despertar no horário que eu terminaria o jejum 3 dias depois. Então eu estava completamente sem noção de tempo. Procurando uma música para cantar, eu percebi que eu tinha esquecido todas as músicas. E só vinha uma frase na minha cabeça que eu cantei os 3 dias. A frase era de uma música gospel que diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a glória para sempre. Amém. Esse era o refrão que eu repetia o tempo todo, mas eu repetia muito. Então eu meditava um pouco em silêncio, aí começava a falar esse refrão e repetia. Num determinado momento vinha uma lembrança, eu fazia um Ho'oponopono. Também teve uma frase que eu aprendi em um livro, que é o livro Se Conectando com os Arcturianos, e num determinado momento eu ficava repetindo aquela frase, que é uma frase de limpeza do subconsciente. Por quê? Porque o dia era interminável. A sensação é que o dia não passava, então eu precisava ficar ali o tempo todo, ou meditando, ou cantando, ou glorificando. Eu estava 100% no jejum. E essa foi uma grande diferença também, porque os outros jejuns que eu fiz, eu fazia o jejum, mas estava no dia normal, trabalhando, conversando, respondendo WhatsApp, e esse não. Esse eu estava 100% no jejum e sem enxergar nada. Então eu percebi, logo nas primeiras horas ali que eu estava no jejum, eu percebi uma profundidade muito forte. E como que eu me baseei que eu iria dormir e acordar? Pelo canto dos pássaros. Eu pensei, quando os pássaros pararem de cantar, é hora de dormir, porque os pássaros, eles param de cantar quando escurece. E quando eu acordar e ouvir os pássaros, então eu sei que eu posso acordar, porque o dia já está amanhecendo. Então eu fiquei esperando nesse primeiro dia os pássaros pararem de cantar para que eu fosse me preparar para dormir. Só que demorava muito para chegar. É totalmente diferente de um dia normal. A impressão que eu tive é que eu tive muito tempo para orar, para meditar, para cantar, glorificar, conversar, porque em um determinado momento eu conversei com Deus, eu conversei com Cristo, eu conversei com o meu eu superior, eu conversei com o meu mentor espiritual. E ali, num determinado momento, eu já percebi que algumas informações começaram a chegar para mim, de acordo com a minha intenção, que era ver a verdade sobre a minha existência. Então eu comecei já no primeiro dia a me conectar com algumas informações do meu passado, situações que aconteceram no meu passado, dessa vida. E durante esse momento de lembrança, eu recebia também uma informação explicando que aquela situação aconteceu porque eu tomei uma decisão. Não é escolha, é uma decisão. Porque você pode escolher várias coisas, mas a decisão, ela tem uma frequência, ela tem uma vibração. E aí essa decisão que eu tomava, ela ia por frequência, por onda, ela ia para outras realidades, aonde lá existiam várias possibilidades de manifestação de acordo com aquela decisão. E a realidade que se manifestava era baseado em uma das muitas possibilidades que existiam. Então era escolhido uma realidade para se manifestar nesse plano a partir dessa decisão. E quem escolhia essa realidade que se manifestaria era o que a gente chama do eu superior a mim. Existe um cientista francês, que eu vou colocar o nome dele aqui porque eu não me lembro o nome completo dele.
ele fala do duplo quântico. Ele chama esse duplo quântico como uma realidade em outro plano, aonde de lá ele vê todas as outras realidades acontecendo ao mesmo tempo, e aí ele pega uma dessa manifestação de eu, por exemplo, Neuza, eu, pega a Neuza e fala, bom, a Neuza, ela está fractalizada em várias Neuzas, existindo em várias realidades. E todas essas realidades já estão acontecendo. Mas eu vejo aqui que, de acordo com a decisão da Neuza, o melhor que ela pode receber agora para essa decisão é esta realidade. E aí é escolhido que essa realidade seja plasmada nesse plano aqui. Então, o que significa isso? Que todas as realidades já estão criadas. Por isso que a gente co-cria e não cria. Co já está criado. A gente só traz para esse plano. E quando a gente diz infinitas possibilidades, significa exatamente isso. Para cada decisão sua, infinitas possibilidades. Mas tem alguém em consciência, tem uma consciência escolhendo entre todas essas infinitas possibilidades, qual é a que você vai vivenciar? Não sou eu que estou escolhendo. E eu pude ver mesmo. Eu não estava enxergando com os meus olhos físicos, mas eu pude ver com os meus olhos não físicos isso acontecendo. Gente, parece papo de doido, né? Mas eu vi e eu entendi. Então, quando dizem que esta realidade é um programa, é uma simulação, você já deve ter ouvido falar que essa realidade ela é simulada. Ela é. Ela é simulada. E aí, ok, eu presenciei essa experiência nesse primeiro dia, e aí os pássaros pararam de cantar, e eu vi que eu tinha que dormir, eu podia dormir, fui para a cama, continuei mantrando aquela frase, continuei cantando, conversei mais um pouco, e aí deu sono, dormi. Acordei no meio da noite, não tinha pássaros cantando, eu fui no banheiro e entendi, ainda é noite, volto para dormir, só que eu não consegui dormir. Eu comecei a cantar, eu comecei a de novo aquele processo de meditar, de cantar. Eu sentia uma vontade de cantar essa frase, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória. A ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. E eu só cantava isso repetidamente, mas eu sentia muita emoção quando eu cantava isso. E quando eu cantava, eu entendia que a ele a glória, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, eu entendia que era a consciência. Então, era como se dissesse para mim, para esta consciência, o seu foco, a tua vida, a tua existência é para esta consciência. Mas esta consciência não é algo lá. Não, esta consciência é o que você é. Então, quando eu cantava isso, eu não sentia que eu estava cantando para um ser, algo fora de mim. Eu sentia que eu cantava para mim. Tanto que eu cantava assim, eu botava a mão esquerda no peito e essa aqui eu ficava, sabe, fazendo um movimento e eu cantava desse jeito, assim. E eu senti muito, inclusive, a abertura do meu chakra cardíaco, porque eu esquentava muito, então eu sentia essa expansão.
E nesse momento também, muitas vezes ali cantando, eu imaginava, eu sentia e imaginava uma luz que descia do meu topo da cabeça, nos chakras, a ponto de eu sentir o pulsar dos meus chakras. Eu sentia, em um determinado momento, eu sentia o meu corpo, ele fazia assim. Eu tava com os olhos tampados, mas eu senti. O meu corpo, ele tava pulsando inteiro, do pé à cabeça. Ele pulsava inteiro. Então eu vi que tava acontecendo uma conexão muito interessante ali. E ok, tive sono, dormi. E quando eu acordei, escutei os pássaros cantando e eu disse, bom, agora eu vou acordar, né? Acordar. E acordei, né? Não lavei o rosto, eu não tirei a máscara até um determinado tempo. Então, tomei um banho, tipo, do pescoço para baixo, ali, uma lavadinha só, porque, gente, isso é detalhe. Não era a coisa importante, não. E fui de novo pro sofá, né? Tomei água e de novo ali, meditando, hora sentada, hora no chão, hora em pé. E às vezes eu ficava sentindo, só andando e tocando, sentindo a parede, ia perto da planta e ficava passando a mão na planta. Era outra percepção. E às vezes eu estava ali sentado e era como se eu tinha a sensação de nem estar no chão. Eu tinha a sensação de estar flutuando, de estar num campo onde eu percebia a energia que parecia que essa energia ela atravessava o meu corpo. Mas eu não estava vendo, eu estava sentindo. E estava chovendo nesse segundo dia. E choveu praticamente o dia inteiro. Porém, esse dia, ele foi muito longo. Absurdamente longo. É uma sensação de que passaram 10 anos em um dia. E eu dizia, bom, daqui a pouco os pássaros vão parar de cantar. E isso nunca acontecia. Nesse dia, eu cheguei a deitar no sofá. E depois sentava, ia pro chão, ficava em pé e cantava e conversava com Deus, conversava com Cristo, conversava com o meu eu superior, conversava com o mentor. E um determinado momento, eu sentada no sofá, era como se abrisse uma tela mental na minha frente. E eu via uma outra realidade ali na minha frente. E eu comecei a ver várias realidades do eu, Neuza, em várias realidades. E eu fui vendo certos acontecimentos que comprovaram o que eu tinha percebido no dia anterior, aonde também vinha uma escolha, uma decisão minha. E aí eu, no nível superior de consciência, escolhia o que iria descer aqui, dentro da programação. E aí eu comecei a ver, a perceber esse corpo e o cérebro como uma máquina, toda codificada, como um computador, que você abre arquivos e você coloca o play no arquivo e aquele arquivo, ele é um programa e aí ele mostra uma realidade para você no computador. Eu comecei a perceber isso no meu corpo e no meu cérebro. E eu comecei a perceber que existiam conexões entre o que eu penso, o que eu sinto, o que eu falo, o que eu percebo, que vira códigos e esses códigos enviam uma informação e essa informação traz de volta uma realidade. Tudo baseado em conexões elétricas. E isso ficou muito tempo, eu fiquei percebendo ali muito tempo. Eu percebi que em muitos momentos da minha realidade, o caminho ele foi desviado e aconteceram tantas coisas para que eu me desviasse, para que eu tomasse outro rumo na vida. Esses momentos em que eu tomei um rumo diferente na vida foram programações que vieram deste outro plano para interferir no meu plano aqui. Então aquela ideia de que eu crio a minha realidade, não, a gente não cria a nossa realidade. A gente toma decisões. E a partir das decisões, uma infinita possibilidade de realidades
já estão prontas para acontecer. E um ser que não é você nessa realidade escolhe qual dessa realidade plasma aqui. Só que você é o responsável, porque você decide. E é na decisão que você manda um sinal e de todas as realidades que já estão planejadas, as possíveis possibilidades, uma delas é escolhida. Só que já tem uma interferência de acordo com o que você movimentou aqui. Então eu percebi que em vários momentos da minha vida, uma decisão minha fez com que essa outra realidade se movimentasse de tal forma que ela tinha que desviar o meu caminho. Porque se não houvesse um desvio de caminho, algo poderia acontecer que não seria bom para mim, que me prejudicaria muito, ou me faria sofrer muito, ou haveria muitas perdas, ou haveria um atraso no meu processo evolutivo. Então é como se o mundo superior ele movesse para que aquilo acontecesse. E isso me deixou muito encasquetada, assim, falei, caramba, mas e aí essa história de que a gente cria a nossa realidade? Não, a gente dá um impulso, só que a realidade já está criada. Por isso que se dizem, olha, não pensa no como, porque o como, existem infinitas possibilidades, né? Você já ouviu isso, exatamente, aí que tá o pulo. Você precisa querer uma coisa e você tem que pensar nos prós e contras daquilo. Porque existem infinitas possibilidades de dar certo e infinitas possibilidades de dar errado. Mas é a decisão sua que determina isso. Ok? Então, pensamento, sentimento, comportamento, ação, palavra continua valendo. Só que para tudo isso aqui, existem uma porção de possibilidades de você ver isso que você está aqui inconscientemente ou conscientemente desejando, decidindo acontecer. E você vai experimentar. Então você vai experimentar coisas amargas. Só que quando você cria alguma coisa aqui a partir de decisão e o negócio vai ser um negócio ruim que vai acontecer na sua vida, ainda assim, de todas as possibilidades de coisa ruim, esse eu seu superior, ele escolhe a melhor, a que vai doer menos, a que vai te trazer menos sofrimento. Ele não vai te livrar do sofrimento, ele não vai te livrar da dor, mas ele vai te poupar do pior. Até um momento que talvez você vai repetir tanto aquela dor que num determinado momento ele vai dizer, agora a gente vai dar o pior, porque é nesse pior aqui que vai haver uma ruptura desse padrão. Significa o quê? Que quando a gente diz que nós somos manipulados, que essa realidade é manipulada, ela é manipulada. Porque tudo já está criado em diversos planos. Tudo, absolutamente tudo. Por isso que se diz co-criador. A gente não cria, a gente co-cria. Então já está criado e a gente vem aqui e co-cria o que já está criado. Isso para mim ficou muito claro nesse dia, diante de tudo aquilo que eu estava vendo. E diante de tudo aquilo que eu estava vendo, eu percebi às vezes que o meu caminho foi desviado. Pessoas que entraram na minha vida a partir de decisão que eu tomei. E aí aquilo me trouxe sofrimento. Teve um momento que eu tinha 2 outras decisões para tomar. E aí eu escolhi uma decisão. E aí foi me mostrado para essa decisão todas essas possibilidades e manifestou isso. Mas se você tivesse escolhido esta outra, teria sido assim. E se você tivesse escolhido essa outra, teria sido dessa outra forma. E aí, nesse momento, eu senti um sentimento de raiva de mim, porque muitas vezes eu escolhi a pior coisa, a decisão pior, que só poderia me trazer sofrimento. E ver aquilo, para mim, me trouxe um senso de responsabilidade muito grande diante do que eu vou escolher daqui para frente.
sabendo que para cada decisão tomada existem muitas escolhas já pré-determinadas, já pré-estabelecidas, já criadas, somente para que eu experimente aqui. Então aqui a gente só está experimentando de acordo com as nossas percepções de mundo que a gente acaba tomando decisões. Talvez você já tenha ouvido falar que nós somos seres multidimensionais. E essa dimensionalidade significa que eu estou existindo em diversos planos, experimentando diversas realidades. Então, cada vez que eu tomo uma decisão aqui nesse plano, cada vez que você toma uma decisão aqui nesse plano, um outro você já experimentou essa decisão que você está escolhendo em todas as infinitas possibilidades. Ela já foi criada, já foi experimentada em todas as infinitas possibilidades. E esse eu maior que determina qual que vai descer neste plano aqui, ele sabe qual é a melhor para você neste plano aqui, nesta realidade, nesta condição, porque todas já foram experimentadas. Talvez você não está entendendo nada que eu estou falando, né? Talvez para você pareça uma conversa de doido, mas é assim que é. E ok, eu tive essa experiência nesse dia. E esse dia, ele custou muito a passar também. Era como se fosse uma eternidade ali. Mas chegou um momento em que os pássaros pararam de cantar, eu fui dormir. De novo eu acordei na madrugada, de novo eu repeti a mesma cerimônia. E dormi de novo, acordei com os pássaros e aí já entrava no terceiro dia. Então só tinha mais um dia e uma noite. E nesse dia eu acordei, fiz o trabalho normal de ir no banheiro, sentar no sofá. E o dia não passava. E eu estava com toda aquela experiência do dia anterior, pensando, conversando muito, entendendo já que aquilo que eu penso que é, não é. E aí eu comecei a perceber o sofrimento, perceber as questões dos conflitos no mundo, no planeta. Por que os conflitos acontecem? Por que o sofrimento? Por que a fome? Por que todas essas coisas? Eu comecei a ter um entendimento um pouco mais maduro com relação a tudo isso. Eu comecei a me ver de uma outra forma, a me perceber de uma outra forma. E aí eu comecei a entender a questão de Deus e o Filho de Deus. E o que eu entendi foi que o Criador, que não é um ser, o Criador é uma emanação de energia, é pura energia, que é essa consciência que não tem forma, onipotente, onipresente, onisciente, está em absolutamente tudo. Ele se expressou, ou seja, ele se observou e nessa autoobservação ele criou o Filho. A geometria sagrada explica muito isso. Quando o Deus criou a si próprio, né? Filho, imagem e semelhança dele próprio. Então, quando ele se expressou e criou, ele criou o Filho, ou a expressão de si mesmo, com a mesma natureza, poder criador. E essa consciência, imagem, semelhança, ela já era tudo, já tinha tudo, não precisava de mais nada. Mas como ela foi uma criação, ela sentiu no dever de que ela deveria experimentar o poder criador dela. É como se ela virasse as costas para o pai, né? A história do filho pródigo. Ele pegou a herança, todo o poder criador e disse, bom, agora eu vou experimentar o que eu posso fazer com tudo isso. Porque agora eu sou um com o Criador, então eu vou criar, eu quero criar. E aí esse filho começou a criar. Só que imagina que esse filho, ele começou a andar por uma trilha, e aí ele foi andando e foi se afastando do Criador. E quanto mais ele se afastava, mais ele perdia a referência do Criador. Até um determinado momento que ele se perdeu completamente.
E quando ele se perdeu completamente, ele começou, como ele era o criador, ele começou a criar caminhos para voltar para casa, porque ele começou a sentir a vontade de voltar para casa, para o pai. Ele começou a perceber que, por mais que ele era o criador, faltava alguma coisa ali. E ele começou a criar os caminhos. E foi criando muitas trilhas, todas as trilhas para tentar voltar para casa. E nós somos essas trilhas. Nós somos essas possibilidades de volta para casa. Então, esse filho de Deus é nós. Então, um filho de Deus. Eu sou o filho de Deus. Você é o filho de Deus. Então, essa consciência que está dormindo, que precisa ser despertada, é esse fractal de Deus. É esse fractal de Deus que perdeu o caminho de volta para casa. Então, todas as infinitas possibilidades de realidades que existem em todas as galáxias, todos os universos, todas as realidades são caminhos que o Filho de Deus, ou o fractal do Criador, está criando para encontrar o caminho de volta para casa. Quando eu entendi isso, eu entendi o porquê eu estava cantando aquele canto. É como se aquele canto fosse um reconhecimento de que é um direcionamento que eu estava buscando. É como se eu dissesse, olha, eu sei que você é tudo isso e eu me perdi aqui. Eu sei que você é tudo isso, então me mostra o caminho de volta para casa. E nesse dia eu fiquei muito nesse lugar. E eu fiquei muito, o dia não passava, era eterno, e eu fiquei muito nesse lugar. Toda essa ilusão é uma ilusão manipulada por esse fractal, Filho de Deus. Esse fractal, ele está criando, ele que está manipulando. Porque cada vez que você toma uma decisão aqui, ele diz, opa, para essa decisão eu tenho essas possibilidades, e pode ser que uma delas me leve de volta para casa. Então, esse fractal divino de Deus, ele está criando toda essa realidade manipulada, porque através desta manipulação, ele vai encontrar o caminho de volta para casa. Eu sou o Filho de Deus, buscando o caminho de volta para casa. Você é o Filho de Deus buscando o caminho de volta para casa. Não existe nenhum outro propósito. Por isso que toda essa realidade é manipulada, porque o único propósito é encontrar a si mesmo diante de todas essas infinitas possibilidades. E aí talvez você se pergunte, mas por que então esse Filho de Deus está criando todas essas infinitas possibilidades? Porque ele se perdeu, ele esqueceu quem ele é. E ele só vai se lembrar de fato quem ele é quando ele encontrar o caminho de volta para casa, porque ele precisa se aproximar para refletir de novo. Então ele precisa se aproximar para refletir o Pai de novo. Por isso que é dito que nós somos a expressão de Deus. Nós somos, mas enquanto a gente não viver como tal, nós estaremos adormecidos. Então essa realidade não se trata de você fazer dinheiro, de você ficar milionário, de você casar, de você ter filhos, de você... Não! Se trata de você encontrar a si mesmo. Todo o resto é a diversão do processo. Se você vai casar, se você vai ser milionário, se você vai viajar o mundo, se você... Não importa. É a diversão do processo, é a experimentação do processo. Mas o propósito é que através dessas experiências, você encontre nessas experiências a expressão de Deus e você possa viver a experiência como se fosse Deus. Como Deus viveria o seu casamento, como Deus viveria a sua empresa, como Deus viveria as suas aventuras, como que Deus se expressaria através de você. Por isso que o Cristo dizia, seja feita a vontade do Pai, assim na terra como no céu. Assim na terra como é no céu. No céu da consciência do Criador. Seja feita a tua vontade, a vontade do Criador, assim na terra como é no céu.
Então nós não estamos aqui para outra coisa senão para entender quem somos e viver a partir do que somos. Expressar, né? Ser a expressão de Deus. Por isso que o Cristo dizia: eu e o Pai somos um. Ele não se separou de Deus. Ele não disse Pai é uma coisa e eu sou outra. Eu e o Pai somos um. E vós sois meus irmãos. Porque o Cristo também, ele estava buscando esse caminho de volta para casa. E ele fez isso, ele foi para o deserto, ele ficou 40 dias no deserto. Ele passou um processo lá. Porque ele também estava fazendo essa busca por esse entendimento. E depois que ele voltou do deserto, ele era outra pessoa. Aí ele passou a expressar a vontade de Deus. E é exatamente esse mesmo processo que nós estamos fazendo aqui. Sermos como Cristo foi. E fazermos e termos a mesma busca que o Cristo teve. E quando ele disse, renuncia a ti, ele quis dizer, renuncia a quem você pensa que você é. Ah, eu penso que eu sou a Neuza. Eu não sou a Neuza. Eu preciso renunciar à ideia de que eu sou Neuza. Eu preciso renunciar à ideia de que eu sou humana. Eu preciso renunciar à ideia de que eu tenho um corpo. Eu preciso renunciar à ideia de ser quem eu penso que sou, porque essa é a ilusão. É dessa ilusão que a gente precisa se livrar, é dessa ilusão que a gente precisa escapar. E tem todo um processo sendo manipulado aqui, um joguinho jogando, empurrando a gente para lá, empurrando a gente para cá, através das nossas decisões, através do que a gente pensa, através do que a gente vibra, do que a gente fala, do que a gente sente. Existe todo um programa, existe todo um mecanismo que a gente não consegue nem imaginar como é isso, que está interferindo o tempo todo na nossa realidade. Então, isso tudo veio para mim durante esse jejum. E nesse último dia, o que aconteceu? Que provou tudo isso que eu tô falando para vocês. A manipulação dessa realidade. Nesse dia, parecia que tinha passado uma eternidade. Eu comecei, do nada, eu estava sentado no sofá e eu comecei a sentir uma coceira no meu olho. Eu já estava muito me sentindo cansada, eu já tinha chorado bastante, eu já tinha visto tudo isso, eu já tinha entendido tudo isso, eu já tinha entendido, eu já estava dizendo, tudo isso aqui é uma manipulação, tudo isso aqui é manipulado, o meu cérebro é uma máquina, as minhas células, elas são programadas, eu já estava nesse entendimento. E aí eu comecei a sentir uma coceira muito grande no meu olho. E eu falei, nossa, vou ter que tirar a máscara, tô coçando, coçava. E aí eu falei, eu vou ter que tirar a máscara. E aí eu decidi. Eu falei, eu vou quebrar o jejum. Comecei a pensar no quebrar o jejum. Falei, nossa, mas eu não posso quebrar, só falta mais um pouco. Eu sei que daqui a pouco vai escurecer e eu vou dormir. E pronto, 11 horas da manhã acaba o jejum. Mas aí eu não aguentei. E aí eu decidi. Falei, eu vou tirar a máscara. E aí eu tirei a máscara. Nesse dia também estava chovendo bastante, desde cedo. Eu tirei a máscara. E aí eu falei, vou lavar o rosto. E aí fui pro banheiro. Percebi que tudo estava muito colorido. O azul era muito azul, o verde era muito verde. Dentro de casa eu tenho bastante plantas, então as plantas elas estavam muito vivas, muito coloridas. Fui pro banheiro lavar o rosto. E aí quando eu saio do banheiro, eu olho pro meu quarto e a lâmpada do meu quarto estava piscando, 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 piscando. E aí eu pensei, nossa, deve estar chovendo muito e deve estar infiltrando água na lâmpada, mas isso nunca aconteceu. E aí eu pensei, deve ser isso. E aí eu subi na cama e não alcancei para tirar a lâmpada. Eu pensei, vou tirar a lâmpada porque ela vai queimar. Não alcancei. E aí eu arrastei, eu tenho uma mesa de office pequena dentro do escritório, eu arrastei a mesa perto da cama, no canto assim, falei, eu vou subir e aí eu consigo. Aí eu subi na cama, subi na mesa e tirei a lâmpada. Quando eu desço e aí vou arrastar de volta o móvel para o lugar, eu vi uma poça de água gigante no chão. E eu pensei, falei, gente, mas como assim? Tá infiltrando a água da parede? E aí a água vinha debaixo de um móvel que tá ali do office, né? E aí eu falei, bom, mas tá vazando água, abri as portas e
a parede estava seca. E eu falei, bom, eu vou ter que enxugar essa água. E aí eu fui lá no tanque, peguei o balde, um pano e vim enxugar a água. Ajoelhei ali no chão, olhei embaixo do armário e falei, mas da onde que está saindo essa água? Enxuguei tudo ali. E eu enxuguei e a água não escorreu. E a chuva continuava lá fora. Eu falei, nossa, mas... E eu fiquei com aquilo na cabeça, que estranho, mas tudo bem. Quando eu levantei dali, eu senti que eu tava muito fraca. Eu senti um pouco de tontura. Eu falei, nossa, eu tô muito fraca. Eu já tava no 3º dia sem comer. Aí voltei, falei, vou ficar quietinha aqui no sofá, né? Vou ficar, já tô sem a máscara, mas eu vou ficar aqui, né? Vou levar o jejum. E aí eu sentei lá e falei, bom, vou levar esse jejum até o final. E aí uma voz, uma sensação de você tá muito fraca, você precisa comer, você tá muito fraca, faz um suco de beterraba. Começou a vir, faz um suco de beterraba. E eu não vou quebrar esse jejum. Gente, eu sou capricorniana, teimosa, não vou quebrar esse jejum. E aí começou a me dar uma dor no estômago. Eu falei, gente, meu Deus, eu não tava com fome, porque realmente eu não estava sentindo fome. E nesse momento eu comecei a sentir fome. Aí eu falei, eu vou quebrar esse jejum. Eu não vou aguentar ir até o final. Porque a fraqueza caiu com tudo. E aí eu levantei, fui na geladeira, na cozinha, abri, peguei uma beterraba, falei, vou fazer um suco de beterraba, peguei o liquidificador, a faca e comecei a cascar a beterraba, encostada na pia. E nisso eu senti uma fraqueza e as minhas vistas escureceram. E aí eu falei, nossa, eu acho que eu vou desmaiar. Mas isso em questão de segundos. Eu soltei a faca e a beterraba, inspirei profundo, falei, vou inspirar profundo. E nisso o zumbido veio e comecei a ouvir uma voz masculina dizendo, Neuza, você precisa levantar. Neuza, você precisa levantar. E essa voz repetia. E de repente eu abri o olho com tudo e eu falei, tá bom, eu vou levantar. Eu respondi a voz, tá bom, eu vou levantar. Quando eu olho assim, eu tava com Havaianas, o meu Havaianas tava com um lado da correia quebrado. Eu olhei, eu senti uma dor aqui na testa, que por acaso dói até hoje. Eu senti uma dor na testa. Eu estava com a cabeça escorada na parede entre o fogão e o tanque. Eu olho assim, o puxador do tanque estava quebrado, do armário do tanque, quebrado no chão. E eu olhei para a pia e falei, como que eu vim parar aqui? E como que eu não me rachei inteira? Porque a única coisa que doía era aqui. E não machucou, não cortou nada. E aí, nesse momento, eu levantei para terminar o suco. Eu preciso fazer um suco tal. Que, com todos esses pensamentos, tentando encontrar uma lógica. Coloquei água ali, bati e comecei, nesse mesmo momento, eu comecei a sentir uma dor de barriga muito forte. Bati rápido, joguei aquele suco com bagaço e tudo dentro da caneca, catei a caneca, fui para o banheiro. Uma dor de barriga terrível veio e eu fiquei lá, não sei lá quanto tempo. Finalizou ali o processo da dor de barriga, eu voltei para a sala com a beterraba ainda tomando suco, pensando em tudo aquilo que estava acontecendo, aquela manipulação toda que aconteceu. Enquanto eu tomava o suco, eu comecei a perceber que eu não era a mesma pessoa que tinha começado o jejum. E eu comecei a olhar tudo aquilo que aconteceu. E de repente eu me dei conta que não estava mais chovendo. Eu olhei para... tem uma cortina fina na sala, eu olhei e falei, não tá chovendo. Mas estava chovendo. Estava chovendo. Eu não me lembro exatamente em que momento a chuva parou. E aí eu pensei, que horas que é agora? Eu abri a cortina, tava um céu azul, um sol. E aí eu não sabia mais se tinha chovido ou não. Eu não sabia mais se eu tava numa outra realidade e eu voltei para aquela realidade e não tava mais chovendo. E eu fui conferir se tinha chovido ou não, e aí eu vi que realmente tinha chovido, porque estava molhado lá fora. E aí eu fui ligar o celular, era 14h21. Então eu calculo que entre o momento que eu tirei a máscara e até aquele momento deveria ter passado 1 hora, sei lá. E em 1 hora tudo aquilo aconteceu.
O meu olho coçou porque eu precisava tirar a máscara. E eu precisava tirar a máscara para ver a lâmpada. Eu vi a lâmpada e para mim subir em cima. E depois que eu subi em cima, eu acredito que aquilo tudo aconteceu para que eu me sentisse cansada. Como eu subi e não me senti cansada o suficiente, apareceu a poça, eu enxuguei a poça. Depois eu olhei lá, não tinha uma gota. Não escorreu mais nenhuma gota. Para me sentir cansada, para mim passar por todo aquele processo, porque eu acredito que se eu não tivesse tomado aquela decisão naquele momento, algo pior aconteceria depois. Eu tenho certeza absoluta disso, porque eu não estava tendo a noção de fraqueza e que talvez eu fosse dormir e não acordava mais. Não sei o que ia acontecer, mas enfim, talvez tudo aquilo foi mostrado para mim evidenciar e comprovar que realmente essa realidade ela é manipulada totalmente. Então eu percebi nitidamente que esses eus que estão em outras dimensões, eles olharam para tudo aquilo e falaram assim: vamos montar um teatro aqui. Olho que coça, lâmpada que pisca, água no chão, vamos. Inclusive, ela vai desmaiar e ela não vai quebrar chinelo, vai quebrar, estourar o puxador lá, ela não vai saber como caiu e só vai ter uma dorzinha na testa para ela entender que a gente amparou ela o tempo todo ali. E que aquela voz masculina me chamando estava ali. Eu não vi, mas estava ali. Gente, ninguém me contou. Eu vivenciei isso. Eu vivenciei. Bom, depois disso tudo, eu fui me recuperando, fiz um omelete mais tarde, mas eu estava ali, sentada no sofá e olhando tudo que eu tinha vivenciado, tudo que tinha sido me mostrado, tudo que tinha sido me ensinado. E eu não tive dúvidas, e não tenho dúvidas, de que eu sou a expressão de Deus na forma do Filho, que aqui se chama de filho, mas eu sou a expressão de Deus que esqueceu quem ele é e está buscando o caminho de volta para casa, criando milhões de realidades para encontrar esse caminho de volta para casa que é dentro de mim. Isso ficou muito claro para mim. E a maior mudança que eu estou vivenciando desde então é a falta de preocupação. É uma sensação assim de, ok, o que eu preciso expressar hoje? Eu tenho falado muito isso. Pai, o que você quer que eu expresse hoje? O que eu devo expressar hoje? Para que eu ache esse caminho de volta para casa. Meus queridos, eu sei que esse vídeo ficou longo, eu sei que eu falei pra caramba e só agora eu me dei conta disso. Mas é do fundo do meu coração que eu trago essa vivência que eu vivenciei. E o aprendizado é que eu, você e tudo aqui somos a expressão de Deus em uma versão que ainda não sabe que é a expressão de Deus. E nós estamos fazendo de tudo para descobrir, para relembrar que nós somos a expressão de Deus. É só isso. E quando a gente entender isso, não haverá mais sofrimento, não haverá mais vazio, não haverá mais fome, não haverá mais guerra, porque a expressão de Deus é perfeita. E quando a gente entender isso e encontrar isso em nós e viver isso em nós, então o reino de Deus será a expressão em nós. Esse reino de Deus é expressar a partir da vontade desse Deus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O céu é a consciência de Deus. É essa a mensagem e o compartilhamento da minha vivência, da minha experiência que eu queria
trazer aqui para vocês. Gratidão!